Olá pessoal, estamos aqui hoje para apresentar o novo episódio com a Proadec do Brasil, trazendo aí produtos de grande relevância para o nosso negócio. Vamos lá? Roda a vinheta! Olá pessoal, voltamos. Hoje estamos apresentando o quarto episódio do W Brasil Cast com a Proadec Brasil. Antes de tudo, curtam, comentem, compartilhem, façam chegar esse trabalho para o máximo de pessoas que fazem parte do nosso negócio. Conosco aqui hoje, o Álvaro Rodrigues, que é o gerente nacional de vendas da Proadec Brasil, que veio nos emprestar um pouco do todo o conhecimento ao qual ele possui. Álvaro, nosso muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Álvaro, vamos fazer uma breve introdução tratando da Proadec Brasil de modo institucional. Sim. Aonde a Proadec está localizada, onde nasceu. Sinta-se à vontade para discorrer como você achar melhor. A Proadec iniciou no Brasil, então, no ano 2000. Ela fazia parte do grupo Sonai, que é o antigo fabricante de placas da Tafisa, teve fábrica aqui no Brasil. Ela veio no ano 2000 para trazer, além da placa, também trazer a fita de borda, em PVC, né? Ela já era uma empresa líder mundial no seu segmento, a marca Proadec, né, uma marca muito forte na Europa. E em 2017 ela se uniu, ela foi comprada, na verdade, pelo Grupo Surteco, e hoje que é um dos maiores fabricantes de borda do mundo, né? Detentor das marcas como Doken, Camplast, Bausch Linnemann. Então a Proadec faz parte desse grupo, é uma das marcas do Grupo Surteco hoje. Resumindo, né, já é uma marca bastante consolidada, não só a título de Brasil, sim, a título de mundo. Exato, né? exato. Já com a qualidade já há muito tempo, já totalmente Isso. validada. E principalmente hoje no mercado brasileiro e posso dizer até que no mercado sul-americano. Sim. A marca Proadec ela tem 40 anos de existência como Proadec, né? E o grupo hoje tem mais de 140 anos, como eu já falei aqui. Então, em termos de tecnologia, desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento da fita do borda no mundo, dos polímeros que foram usados e tal, ela participou desse processo todo de desenvolvimento, né? Eu queria uma breve introdução no que tange aos tipos de polímeros. Sim. A fita de borda, ela é fabricada usando um termoplástico, que a gente chama um polímero, e ele torna-se no processo de fusão, de extrusão, ele se torna um termoplástico, né? São usados diferentes tipos de polímero conforme a aplicação, a necessidade que o fabricante, o usuário da fita vai ter, né? Então, no Brasil, hoje a Proadec tem a produção de fitas de borda em ABS e PVC. O carro-chefe, em termos de vendas e de utilização no mundo, é o PVC ainda, né? Tanto no Brasil. E o ABS é mais voltado também para a indústria, a grande indústria, que trabalha com máquinas grandes. Ele não é tão conhecido, o ABS, no ponto de venda para marceneiros. São aplicações diferentes, né? E eu sei também que existem outros dois produtos, que é o PP, que é o polipropileno, e o PMMA, que é o polimetil metacrilato, mas que é mais conhecido no Brasil como o acrílico. Exato, exato. Esses produtos, eles não estão na nossa grade de produtos do Brasil. Sim. Mas são produtos que já existem em outras regiões do mundo. Sim, exatamente. Tentar fazer uma distinção entre aplicações, porque os polímeros são desenvolvidos na fita de borda, no caso, a utilização deles, para aplicações diferentes, né? No caso, o ABS, ele é um produto que ele é mais maleável que o PVC, e ele é utilizado em máquinas de alta velocidade, por exemplo. Ele foi criado para trabalhar em máquinas que colam a borda a mais de 60 metros por minuto, ou seja, 1 metro por segundo. Então, isso são grandes indústrias. Aqui no Brasil tem poucas indústrias que utilizam essa tecnologia. Entretanto, nós vendemos ABS para eles, né? Nós temos uma extrusora de ABS aqui no Brasil. Ela faz esse produto e é um produto mais voltado para a indústria por causa dessa aplicação em máquinas de alta velocidade. Ele é um pouco mais maleável que o PVC, né? E falando do PVC, o PVC, o que diria hoje é assim, ele é o tanque de guerra das fitas de borda. Ele é a fita de borda que mais aguenta
as questões de impacto, a agressão de químicos. Ele é um produto para quem realmente precisa precisa usar a fita no seu extremo, né? Então, por exemplo, assim, o PVC ele pode ser colado à mão, ele pode ser colado com máquinas, não tão altas velocidades quanto o ABS, mas ele pode ser colado com máquina também. Muitas empresas hoje usam no Brasil eu acho que mais de 80% do uso de fita de borda no Brasil, eu diria mais de 80%, é em PVC, por causa da sua versatilidade e resistência também, tanto à abrasão química quanto à parte de impactos, né? Por característica, tanto as lojas do varejo e também os próprios marceneiros, você fez aí uma colocação da colagem à mão, né? O PVC ele permite isso, até pela sua espessura, né? Sim. Ele tem uma espessura um pouco menor, 0,40. Então permite esse tipo de colagem, fazer o arestamento dos excessos com mais facilidade. Isso. O ABS já não tem essa característica, porque ele é mais espesso e automaticamente ele tem um pouco mais de dureza mecânica no que tange a esses acabamentos. Isso. Então, os equipamentos que o marceneiro dispõe na sua marcenaria, geralmente são máquinas menores. As lojas do varejo, que já atuam hoje com seus centros de furação, seus centros de colagem, de corte, de borda, eles também têm equipamentos, hoje equipamentos mais novos, mas não têm a mesma característica de um equipamento da indústria. Sim. Que é aqueles equipamentos mais velozes e que eles entregam em série. Exato. O produto que é feito nas lojas, o produto cortado, ele é muito feito à feição do marceneiro. Sim. Via plano de corte, peças menores, então que não tem tanta velocidade. Precisa sim da qualidade na colagem, que é aquilo que o produto se propõe, lógico. Sim. Mas é só para ter esse entendimento, deixar bastante claro a aplicabilidade do PVC, a aplicabilidade do ABS, para que fique bem fácil para quem vende, que são os nossos consultores, os nossos balconistas que estão na loja, e para também desmistificar o uso daquele profissional, do marceneiro, do arquiteto, do designer que indica, para que ele tenha um entendimento de qual realmente é o melhor produto que se aplica para o projeto dele. Sim. Entende? Isso tem que ficar bem claro, né? Com certeza. Tanto o PVC quanto o ABS, quando você vê uma fita de borda, tem um exemplo aqui, quando você vê uma fita de borda, depois de eles terem sido extrudidos e impressos e coloridos, no caso que nós temos cores sólidas, né? Que nós chamamos normalmente unicolores, o aspecto final dos dois é o mesmo, né? Eu também, além dos ABS, como é conhecido aqui no Brasil, são as fitas de 2 milímetros, nós fazemos fitas de borda em ABS, polímero ABS, em 3 milímetros, 2 milímetros e meio, 2 milímetros, 1 milímetro e 0,40 também, como o PVC. Ok. A única diferença é que o ABS ele é um polímero mais caro. Para trabalhar nessa velocidade mais alta em máquinas, ele tem um custo diferenciado. Ele é produzido em menor escala no mundo, são poucas empresas que fazem realmente o ABS para extrusão. Ele é um produto importado, eu tenho que importar da Suíça, da Holanda, para trazer para o Brasil, né? E já o PVC, não, o PVC tem produção local do polímero, e ele é um polímero que eu posso fazer ele também em 0,4, 0,6, 0,7, 1 milímetro, 2 milímetros, também 3 milímetros. A diferença dos dois, basicamente, é a resistência. O PVC é muito mais resistente que o ABS para aplicações, por isso eu falei que pode ser aplicado manualmente, ele resiste melhor aos impactos diretos no móvel, né? E ele custa mais, ele tem um preço mais em conta a questão do polímero. Eu compro aqui, nós compramos no Brasil, de um fornecedor local, então isso já nos dá uma variação de custo melhor para o produto final. Então eu posso cravar aqui que em termos de resistência mecânica, aplicabilidade, o produto que mais entrega para o nosso nicho de mercado é o PVC. Sim. Então, pessoal, segue aqui uma dica de ouro, distinguindo o que estamos falando aqui.
do ABS e do PVC, aonde o mercado criou-se aquela falsa ideia de que o ABS tem mais resistência mecânica do que o PVC. Se você me permite, Sim. só para fim de esclarecimento rápido, o PP é um polímero também, um termoplástico, ele aplica igual o PVC, só que ele é mais difícil um pouco para trabalhar manualmente. Então ele não dá o mesmo acabamento com o mesmo ferramental com as mesmas ferramentas, no caso, Okay. que se tem hoje numa marcenaria. Até as indústrias têm uma certa dificuldade de acertar o acabamento com o PP. Ele era um polímero que era para ser mais barato, mas em função das suas dificuldades ele acabou se tornando caro também para o uso no Brasil. Por isso nós não temos hoje, a Proadec não produz PP no Brasil, somente na Alemanha e em Portugal. E o PMA, que também, no caso o acrílico, né? Ele é usado para aplicações muito específicas onde você precisa de alguma transparência, esse aqui. Então, e são aplicações mais limitadas, né? Onde você pode combinar ele com aqui na parte de trás, você tem um foil metálico, né? E você tem o acrílico por cima, que dá essa questão de 3D, né? A gente se usa muito a fita do acrílico para efeitos 3D. Onde você tem um fundo, às vezes pode ser colorido, como esse aqui, esse branco aqui, e por cima um acrílico, ou metalizado por baixo e um acrílico por cima. Daí você fica com esse efeito 3D. Essa é a maior aplicação do PMMA ou do acrílico. Nós temos em linha, nós temos produtos que hoje eles são sob encomenda no Brasil, mas também está em linha. E no caso do PP não dispomos hoje no mercado. Como ele é um produto, digamos assim, mais luxuoso, né? Uhum. Então acho que para efeito de testes, o ideal até para trazer grandeza no acabamento é trabalhar com ele aí com larguras acima de 18, Sim. 25, para aqueles tampos que são engrossados, né? Sim. Ficam mais robustos, lá com 40, com 50 milímetros, Uhum. até porque o acabamento que esse produto entrega realmente ele é fantástico. Sim, né? com certeza. Então vamos lá. O desenvolvimento dos padrões de fitas de borda. O que é que você me fala a respeito disso? Então, essa é uma pergunta bastante comum. Como que é feito o desenvolvimento de uma fita de borda, né? Então, esse aí que está a grande ciência por trás da fita de borda, porque você combina tanto a questão da extrusão de um polímero e depois aplicar uma decoração sobre esse polímero, seja através de coloração direta, como tem aqui. Isso aqui é uma base de impressão. Isso aqui pode ser como se fosse uma fita unicolor, como essa aqui. Como se fosse um fundo, digamos assim. É parte desse primeiro processo, que é a fabricação do polímero diretamente, pode ser um branco, pode ser um unicolor aqui, né? E depois até chegar numa fita impressa. Então o desenvolvimento de uma fita de borda, ele passa primeiro sempre pela identificação qual que é a cor da base, né? Nós temos aí a fita branca, que vende muito, que é a fita branca TX, que ela contratipa com as placas brancas do mercado. Essa é uma situação que está bem consolidada no mercado, tem algumas variações de cor, mas isso é normal para nós lá. Nós só acho que temos mais de 40 brancos dentro do catálogo da Proadec, né? Então, no nosso portfólio de produtos, hoje nós temos mais de 1.000 cores diferentes. É muita coisa. É muita coisa. Entre brancos, unicolores, que são aí os janduias, os areias, esses assim, né? Os seus contratipos, e todos os madeirados, né? Então, como eu vinha falando, assim, a parte de desenvolver a fita começa por essa parte unicolor, que é a parte da extrusão, que nem temos aqui um exemplo. Esse aqui é o produto final, no caso, que é uma fita de borda, que é um dos frejós, né? Mas se você for ver como passa o desenvolvimento, né? Passa primeiro por a criação da extrusão da cor básica, o que a gente chama internamente de base de impressão, né? Então, ela pode ser uma base para impressão ou como um unicolor, como uma areia, um janduia. Então, um branco, ele vai direto, depois ele produz, extrude e vai direto para o corte e para a embalagem, né? No caso do impresso, a gente define qual que é a cor que vai compor o fundo da placa. Ele vai contribuir para a formação do desenho da madeira. E, inclusive, quando
depois de aplicado, o marceneiro ou a indústria refilar o produto, a cor que vai ficar na lateral da fita, ela não pode destoar da placa. Ela tem que fidelizar com a cor exata do topo, digamos assim. Algumas empresas de fita de borda, eles tentam limitar o número de bases para uma questão econômica. Mas com a ProADEC prima pela qualidade, e a qualidade não é só a resistência do produto, a durabilidade, ela também é a questão visual, né? A qualidade visual do produto. Então, a curacidade dele com o desenho da chapa. Então, a gente tem um número grande de bases, justamente isso para compor com a cor da fita impressa. Então, aqui são os processos que a gente chama de desenvolvimento, né? Nós recebemos uma placa, geralmente, muito antes das empresas de chapa lançarem. Eles definem qual produto que eles vão lançar, eles mandam já para a gente uma amostra como essa aqui, e ela de uma madeira, e nós temos que desenvolver a fita em cima da opção deles, né? Geralmente eles marcam para nós uma região que eles acham que a fita de borda vai cooperar melhor com o móvel pronto. Às vezes a gente discorda um pouquinho dessa indicação dos fabricantes de chapa, mas havia uma discussão no passado, por exemplo, nós fazíamos a fita como nós achávamos melhor. Aí o fabricante de chapa dizia assim, aquela fita não está batendo com o que eu quis dizer com aquela chapa. Ela não fidelizou. Então aí tinha um cliente que dizia, não, essa tua fita não está batendo com a chapa. Aí a gente, para evitar, como são várias cabeças pensantes, a gente, vamos ter um juiz para essa definição de como vai ser a borda. Nada melhor do que o próprio fabricante de chapa, como ele faz a borda, como ele faz a placa, que ele nos diga qual fita que ele quer que vai combinar melhor com a chapa dele, né? Eventualmente, alguns clientes pedem, a gente até faz algumas variações, mas ao longo do tempo, depois do produto lançado, é feita uma negociação, tem que tirar de estoque, é um processo bem longo, mas, em geral, nós seguimos a orientação do próprio fabricante de chapas, né? Então, ele determina uma região. Esse comentário que você fez, eu vou aproveitar esse gancho, porque já chegou em nós, em algumas oportunidades, que a fita, que é o acabamento final, né, que é o da borda, isso. Aí a loja, através do vendedor, do consultor, ela sinaliza, mas a fita não está condizente com a chapa. Sim. Acontece. É preciso que fique bastante claro que a questão da fidelização do acabamento da fita, isso não é uma característica da indústria que a produz. Precisa ser levado em consideração que uma chapa de MDF, ela tem 2,75 de altura ou de largura, como queira chamar, de acordo com o veio, por 1,85. Exato. Lógico que ela tem mais de 5 metros quadrados. Sim. A fita, em alguns casos, ela começa com largura de 19 milímetros, que é menos de 2 centímetros. Fiquem atentos a isso. Então, como é que uma fita que ela tem 19 milímetros, menos de 2 centímetros, ela vai fidelizar 100% com vários pedaços de uma chapa que foram cortados? Isso é impossível. Aqui temos 2 fabricantes de painéis, né? Se você puder dar uma olhadinha, a diferença não é para a mesma placa ali, porque isso aqui é um lançamento, né? Mas, por exemplo, os dois vão destoar da chapa. Sim. Então, quando você fala de cores, composição de cores, numa fita unicolor, um branco, por exemplo, são 3 cores básicas que formam aquele branco. Uma pequena variação na minha produção, por exemplo, se um dia eu tiver, porque nós temos uma série de controles, mas se eu tiver uma variação, já muda todo o lote de produção, eu tenho que jogar fora. E além da questão da formação da cor em si, eu tenho um outro aspecto chamado que são a metameria, ou seja, como que aquela superfície vai refletir a luz, o tipo de luz, o tipo de iluminante eles falam, né? Então tudo isso vai influenciar na fita. E quando você entra na seara do unicolor, uma cor assim, tipo que nem essa aqui, por exemplo, isso aqui é um cinza, isso aqui é tipo uma argila, isso aqui é tipo um verde, né? Quando você entra nessa seara aqui, ou seja, nesse tipo de cor, é mais complicado ainda. Uma pequeníssima variação, ou um iluminante diferente, uma lâmpada branca, uma lâmpada amarela, a luz do sol,
vai dar uma cor totalmente diferente para a fita. Quando se fala aqui do ABS, nós temos aqui como as linhas de entrada Pro Classic, Pro Flex, Pro Thick, a Pro Wood, o Pro Gloss, o Pro Gloss, Pro Matte, o Pro Alu, o Pro Foil, o Pro Cork e o Paintable. Algumas delas também estão no PVC. Sim. Mas eu queria que você fizesse uma distinção dentre elas, até para que esse lojista comece a enxergar a ampliação do seu mix e não trabalhar apenas com os commodities de sempre. Certo. As linhas dentro do nosso catálogo de produto, elas são para definir são características dos produtos, mesmo usando polímeros diferentes, mas são características do caso. A fita Pro Classic é a nossa fita normal, que é a fita de combate, vamos dizer assim. Fita de entrada, digamos assim. Ela trabalha aí com espessura de 0,4 até 1,3 milímetros de espessura, né? E são medidas que não se usam no Brasil. Nós usamos no Brasil 0,4, 0,7 e 1 milímetro no caso, né? Sob encomenda também temos outras espessuras, né? E elas podem ser unicolores e impressas, né? O Pro Classic. Então, basicamente no Brasil o que nós mais vendemos são a linha Pro Classic. Quando a gente fala aqui de uma Pro Flex, são as fitas nossas de 2 milímetros ou mais, pode ser em ABS, pode ser em PVC, que são para utilização para móveis de escritórios, móveis escolares. E o Pro Flex, ele trata de uma fita de grande espessura, ou seja, ela teria mais dureza, mas ela é flexível para uma fácil aplicação com máquina. Mais voltado aí para o corporativo. Exato. O Pro Thick e o Pro Wood são linhas de produto que também são para móvel escritório, mas eles têm composições diferentes. Eles podem ter, no caso do Pro Thick, ele tem cores diferentes na mesma fita, tanto na base, né? É pouco usado aqui no Brasil, isso é mais por encomenda na Europa, né? O Pro Wood é uma fita que foi desenvolvida para o mercado americano, em que na base eram fitas de 5 mm de espessura, e na base eu tinha igual o veio da impressão, ou seja, a parte de madeira aqui, eu tinha o veio também no lado. São fitas de 5 mm de espessura, onde eu tinha o veio do lado também. Como são tão espessas, ele fideliza tanto na lateral como o mesmo desenho que está no topo. É um processo que na extrusão é feito são como se fossem catedrais, né? Okay. Durante todo o corpo da fita, e se imprime a madeira em cima. Então, quando você olha tanto de cima quanto de lado, ela tem o mesmo... Até porque 5 milímetros é quase uma chapa. Exato. Pois é, pessoal, o tempo hoje passou rápido demais e foi bastante interessante o que nós tratamos aqui, e só temos realmente a agradecer por essa aula que nos foi dada aqui através de Álvaro. Foi realmente muito legal, mas muito legal mesmo. Álvaro, sinta-se agora muito à vontade para suas considerações finais. Convide a todos aí para seguirem vocês, para curtirem as suas redes sociais. Faça agora o seu merchandising, tá livre para você agora. Eu que agradeço. Agradeço muito em nome da Proadec, né, da direção da empresa. Na nossa missão da empresa está lá, satisfazer os seus clientes, né? Todas as revendas que fazem parte do grupo W Brasil são nossos clientes. Nós estamos aqui para satisfazer vocês da melhor forma possível nos seus negócios, com os nossos produtos, né? E o agradecimento é todo nosso por esse tempo aqui, poder estar falando abertamente para vocês como é feito o produto, as linhas de produto. Isso para nós também é muito edificante. Somos muito gratos por isso. Para quem quiser saber mais sobre os nossos produtos, nós temos o nosso site, né, que é o www.proadec.com.br. Nós temos o Instagram, @proadecbrasil, e o Facebook é Proadec Brasil. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, estamos ali para ter uma série de conteúdos, informações para vocês nas nossas redes sociais, no nosso site. Fica à disposição para vocês. Então, pessoal, muito obrigado. O próximo episódio já está sendo construído, já estará disponibilizado para vocês. Então, por favor, se gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem e nos sigam. Um grande abraço e até a próxima.